Declaro aberta a 28ª reunião extraordinária de audiência pública, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião para debater a PEC 329/2013, que altera a forma de composição dos tribunais de contas, submete os membros do Ministério Público de Contas ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e os conselheiros e ministros dos Tribunais de Contas ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e da outras providências. Procedimentos regimentais. Nos termos do regimento interno da Casa, os procedimentos serão os seguintes. Em virtude do número de expositores, a presente audiência pública será dividida em duas mesas de convidados. Primeiramente, será concedida a palavra aos expositores da primeira mesa por até 10 minutos prorrogáveis. Em segunda, os deputados inscritos falarão por até 3 minutos. Será concedida a palavra aos convidados da primeira mesa para apresentar suas considerações finais. Encerrada a primeira mesa, a palavra será concedida aos convidados da segunda mesa de debates. Após, será concedida a palavra por 10 minutos aos autores dos requerimentos, 147/2017 e 148/2017. Após, os deputados inscritos falarão por até 3 minutos. Por fim, os convidados da segunda mesa poderão apresentar suas considerações finais. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença do eminente conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, senhor Luiz Henrique Lima, e da conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, senhora Patrícia Sarmento. Primeira mesa de debatedores. Convido para comprar a primeira mesa de debates. Primeiro, senhor José Carlos Gomes Soares, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, senhor Marlon Jacinto Reis, advogado. Terceiro, senhor Wellington Cabral Saraiva, procurador regional da República e coordenador em matéria constitucional do Procurador-Geral da República. Senhor Francieri, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal do OAB. Tendo em vista que o senhor Roberto Cabral pediu a palavra porque tem compromissos inadiáveis, vamos passar a palavra por 10 minutos ao senhor Roberto Cabral para a sua exposição. O senhor está com a palavra, senhor Roberto Cabral. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ilustres parlamentares que compõem esta comissão, aos ilustres convidados que aqui estão presentes, aos servidores, demais cidadãos brasileiros que aqui se encontram. Eu vim, como foi anunciado pelo digno presidente, como representante do Procurador-Geral da República, na qualidade de coordenador da sua assessoria jurídica constitucional. Eu apresentei minhas desculpas ao presidente da mesa e aos demais aqui membros integrantes desta audiência pública, porque, como é notório, o país está vivendo momentos muito conturbados e a Procuradoria-Geral da República, meio que involuntariamente, está envolvida nesses momentos conturbados. Então, nós estamos com diversas urgências inadiáveis no trabalho e, por essa razão, como disse, pedi desculpas ao presidente e peço também aos demais aqui presentes porque eu vou precisar me ausentar logo em seguida da minha exposição. Ela será breve, porque a posição da Procuradoria-Geral da República foi, em grande parte, já exposta em uma nota técnica apresentada a esta digna Casa Legislativa há algum tempo atrás já. Existe uma nota técnica, que é a nota técnica PGR/SRI, número 4, de 2013, que sintetiza o que expõe a posição do Procurador-Geral da República a respeito da proposta de emenda constitucional número 42, de 2013, depois foi renumerado ou passou a receber o número de PEC 329, 2013. Preliminarmente, é preciso deixar muito claro
que a posição do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, particularmente, é de estrito incentivo e de enfático apoio ao fortalecimento dos mecanismos de controle democrático que nós temos no Brasil. E estamos falando aqui, particularmente, dos tribunais de contas e dos ministérios públicos de contas. É notório que são conhecidos problemas graves na composição dos tribunais de contas, que, infelizmente, levaram até a situações paroxísticas, como aconteceu recentemente no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, todos os mecanismos de fortalecimento dessas instituições devem ser objeto de reflexão profunda pelo Parlamento brasileiro para que eles sejam aperfeiçoados e fortalecidos. Então, a utilidade e a relevância, para não haver nenhuma dúvida, a relevância dos tribunais de contas brasileiros para o sistema de controle das contas públicas e dos dinheiros públicos é indiscutível. E esse sistema precisa ser fortalecido. Não obstante, e nessa perspectiva, nós sabemos que a grande maioria dos integrantes do sistema de controle de contas, dos tribunais de contas e dos ministérios públicos de contas, são profissionais sérios, respeitados, dedicados, tanto na composição desses órgãos, quanto no corpo técnico e na área administrativa que os auxilia. Então, o valor desse contingente de pessoas é muito grande e precisa ser enfatizado, reconhecido e essas pessoas precisam ser valorizadas. Mas é preciso aperfeiçoar o sistema porque ele, de fato, tem alguns problemas graves que certamente os meus sucessores aqui na mesa exporão de forma mais brilhante do que eu poderia expor. Apesar disso, estabelecidas essas premissas sobre a relevância do controle, do sistema de controle de contas no Brasil, entende o Procurador-Geral da República, com todo respeito, que o caminho escolhido nesta PEC, ou nestas PECs, não é o caminho constitucionalmente mais apropriado. Eu vou me ater ao aspecto ligado à proposta que leva os Ministérios Públicos de Contas a integrar o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Entende o Procurador-Geral da República que a PEC não deveria prosperar nesse ponto, porque padece de algumas inconstitucionalidades ao ver de Sua Excelência. Existem diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais os Ministérios Públicos de Contas fazem parte da estrutura, da intimidade orgânica dos tribunais de contas. E estes, por sua vez, como se sabem, estão na esfera do Poder Legislativo, embora dotados de uma série de garantias, né? Os seus membros têm independência, os próprios tribunais de contas têm uma larga margem de autonomia, a ponto de até terem poder de iniciativa legislativa. Isso tem sido reforçado pelo Procurador-Geral da República em diversas ações diretas de inconstitucionalidade, tanto que propôs como nas quais opinou. Sem embargo dessa autonomia, não há muita dúvida de que os tribunais de contas, na estrutura constitucional presente, estão na esfera do Poder Legislativo. E os Ministérios Públicos de Contas fazem parte dessa estrutura. Então, o primeiro problema seria que levar os Ministérios Públicos de Contas a integrar o Conselho Nacional do Ministério Público implicaria dizer que o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão dos Ministérios Públicos, passaria a exercer controle sobre estruturas que hoje se encontram na órbita do Legislativo. Então, haveria aí, ao ver do Procurador-Geral da República, uma ofensa à divisão funcional do poder, o princípio também conhecido como princípio da separação de poderes. Haveria também uma quebra do princípio da simetria que norteia a disciplina normativa do Poder Judiciário e do Ministério Público, uma vez que, para fazer sentido, para ser mais coerente, essa integração dos Ministérios Públicos de Contas no Conselho Nacional do Ministério Público, teria que haver a integração dos tribunais de contas no Conselho Nacional de Justiça. E aí nós possivelmente esbarraríamos no mesmo problema, no mesmo óbice constitucional, que seria o fato de os conselheiros, ministros e auditores que compõem os tribunais de contas, sendo agentes ligados ao Poder Legislativo, passariam a ser controlados, em alguma medida, por um órgão que hoje é do Poder Judiciário.
Então, haveria também, nesse patamar, uma ofensa ao princípio da divisão funcional do poder. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 789, foi relator o ministro Celso de Mello, julgado em 1994, o Supremo Tribunal Federal expressamente estabeleceu que os Ministérios Públicos, que o Ministério Público do TCU, do Tribunal de Contas da União, não tem autonomia estrutural, não tem autonomia do ponto de vista orgânico, ou seja, ele se insere na estrutura orgânica do Tribunal de Contas da União, embora os seus membros tenham as prerrogativas dos membros do Ministério Público para atuar. O Procurador-Geral da República também entende que talvez já seja tempo de essa interpretação do Supremo evoluir alguns passos, no ponto de vista do reconhecimento da autonomia dos Ministérios Públicos de Contas. Isso já foi também articulado por Sua Excelência em algumas manifestações perante o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará, que tem uma larga margem de autonomia reconhecida por legislação estadual, que foge um pouco dessa visão que o Supremo Tribunal Federal expressou em 1994. Em outras manifestações, o Supremo, como por exemplo na ação direta de inconstitucionalidade 160, o Supremo reafirmou essa posição acerca da inserção dos Ministérios Públicos de Contas nos tribunais de contas. Por esse conjunto de razões, entende o Procurador-Geral da República que os Ministérios Públicos de Contas não fazem parte, do ponto de vista orgânico, dos Ministérios Públicos que a Constituição relacionou nos artigos 127 e seguintes da Constituição. Nisso não há absolutamente nenhum desdouro à importância dos Ministérios Públicos junto aos tribunais de contas. Não há absolutamente nenhuma falta de reconhecimento do importantíssimo trabalho que esses Ministérios Públicos têm e mais, da conveniência que haveria para a sociedade brasileira de que os Ministérios Públicos de Contas adquirissem autonomia plena. Mas, para que isso aconteça, talvez o caminho concebido nessa proposta de emenda à Constituição devesse ser outro. Não colocá-los diretamente sob controle do Conselho Nacional do Ministério Público, mas sim de deslocá-los, de retirá-los dos tribunais de contas e dar-lhes efetiva autonomia administrativa em um outro molde, em um outro modelo, seja incorporando-os aos Ministérios Públicos já existentes. Isso, obviamente, não cabe ao Procurador-Geral da República decidir, essa é uma decisão do Parlamento, se for o caso, nem cabe ao Procurador-Geral sugerir como o Parlamento deva se posicionar, mas pelo menos dois caminhos seriam possíveis nessa direção. Um seria, como disse, retirando os Ministérios Públicos de Contas dos tribunais de contas e colocando-os, incorporando-os aos Ministérios Públicos existentes, ou transformando-os em ramos autônomos, como existem os Ministérios Públicos estaduais, os ramos do Ministério Público da União. Nada impediria que uma proposta de emenda à Constituição criasse como um ramo adicional dos Ministérios Públicos, os Ministérios Públicos de Contas. E aí, nessa configuração orgânica, e nesse caso, bem entendido, com ampla autonomia administrativa, com poder de iniciativa legislativa, com todas as garantias institucionais e todas as prerrogativas funcionais que os demais Ministérios Públicos têm. Seria possivelmente de grande conveniência para a nação que esse caminho pudesse ser cogitado, pudesse ser analisado pelo Parlamento brasileiro. Mas, na configuração atual, entende o Procurador-Geral da República que não seria melhor caminho esse trilhado pela PEC que está em exame atualmente no Parlamento. Então, senhor presidente, encerrando sucintamente a exposição, como disse, as considerações, as ponderações que a Procuradoria-Geral da República teria a fazer sobre a matéria estão mais bem expostas nessa nota técnica que foi encaminhada ao Congresso Nacional. Entende o Procurador-Geral da República que outro deveria ser o caminho a ser trilhado na proposta de emenda à Constituição e não exatamente o caminho que é exposto nos moldes da PEC que aqui se encontra.
Eu fico à disposição por algum tempo, mas como pedi a Vossa Excelência desculpas, daqui a mais alguns minutos eu precisarei me ausentar e me desculpo por essa contingência profissional. Muito obrigado. Sem problema. Vamos retomar aqui. Alguém quer fazer pergunta? Concedendo a palavra então ao senhor José Carlos Gomes Soares, pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde, senhores. O microfone aí. Solta aí. Não, pode deixar que eu acho que é o suficiente. Soltinho, Opa, solto? Pode à vontade. Opa, não. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade, senhor presidente, saudá-lo e, na sua figura, saudar todos os deputados e presentes. Né? Bem, Começar tudo de novo. não há problema. Volta o tempo para ele aí. Vamos lá, então. Oba, então vamos lá. Vamos começar de novo, ok? Queria agradecer a oportunidade e saudar a figura do presidente e, na sua figura também, saudar todos os presentes, deputados, conselheiros e demais presentes. Represento a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, com certeza, falar no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro hoje é também falar do ocorrido, em particular na Operação Quinta do Ouro, né, que se traduziu no afastamento de 6 conselheiros, né, das suas tarefas. Portanto, a Operação Quinta do Ouro, de alguma forma, reacendeu uma discussão antiga no que tange os critérios de nomeação dos conselheiros, a forma de provimento, né, o funcionamento da casa e a falta de fiscalização dos tribunais de contas. Né. Pois bem, preliminarmente, queria dizer que a Operação Quinta do Ouro e o afastamento dos conselheiros trouxe uma turbulência enorme na casa, né? Mas creiam que todos os servidores valorosíssimos estão trabalhando para, ainda que machucados, né, trabalhando para a recuperação da autoestima e dos valores que há muitos anos defendemos na Corte de Contas do Rio de Janeiro. Mas a gente não pode deixar de levar em conta o fato, né? Também não podemos deixar de lembrar que houve uma matéria jornalística de grande envergadura e que apontava que 80% dos indicados a conselheiros dos tribunais de contas, né, ou foram políticos ou exerceram altos postos na administração. Ou seja, resta claro, né, sem querer afastar o nosso posicionamento, que a experiência legislativa ela é fundamental, a ideia de que a indicação seja político-partidária, essa a gente gostaria de refutar. E, nesse aspecto, a PEC 329 é um grande indicativo de mudança. O mandamento constitucional favoreceu os critérios políticos de indicação de ministros e conselheiros em detrimento de critérios técnicos. Todavia, o que nós vemos hoje, e aí profundamente alardeado pela Operação Lava Jato, é que a corrupção no país se alastrou por todos os níveis e em todos os poderes. Portanto, a ideia hoje, né, trazida à baila pela PEC 329, de ter num órgão técnico indicações técnicas, ela é perfeitamente plausível, necessária
e condizente com um novo modelo de Tribunal de Contas que guarda esperança, que a gente guarda esperança. Quero lembrar que a fiscalização dos tribunais de contas, né, ela é profundamente combativa no sentido de ser contrária a atos de improbidade, à corrupção ou qualquer outro desvio de conduta. Portanto, isso traz embates enormes. Portanto, o afastamento das indicações políticas seria muito favorável a que, nesses embates, o que viesse à tona fosse o sentimento público das questões que são posicionadas pelo Tribunal de Contas. Pois bem, a Constituição Federal coloca como itens de provimento do cargo de conselheiros e ministros, né, questões muito interessantes que eu acho que tem que ser debatida ad nauseam, que são o notório saber, né, ou seja, a formação técnica com critérios muito objetivos, idoneidade moral, ilibada reputação, né, mas que, conjugadas, me parecem traduzir mais um sentimento de que isso se trata de uma carreira do que propriamente indicações pontuais que possam, de fato, e muitas vezes traduzem contribuições pertinentes. Mas eu acho que a ideia de carreira ela é muito mais promissora. E, novamente, a PEC 329 captura essa ideia e, contudo, não me parece simétrica no sentido de que, dos atores que atuam no processo de controle externo, o corpo técnico é o de maior contingente, mas não guarda simetria exatamente no número de assentos que são propostos na PEC 329. Portanto, coloco essa ressalva, né, no nosso discurso, que a PEC 329 é fundamental, ela traz em si um avanço enorme para que o corpo deliberativo dos tribunais de contas, né, se traduzam hoje em dia de forma mais técnica. Contudo, a gente não acredita que o corpo técnico tenha a mesma simetria no número de assentos. Por quê? Porque eles possuem o corpo técnico de todos os tribunais possui uma carreira regulamentada, na grande maioria possuem os saberes exigidos, ou seja, do mandamento constitucional, notório conhecimento jurídico, contábeis, econômicos e financeiros de administração pública. E, além de tudo, são guarnecidos de uma incansável rotina de auditorias de naturezas diversas e diversas matrizes. Ou seja, essa experiência, ou seja, o nascedouro das auditorias, né, nasce no corpo técnico. Né? Apesar de deliberado pelos plenários, por vezes, né? Às vezes fazendo parte da rotina dos tribunais de contas, os relatórios são feitos pelo corpo técnico e depois, né, galgam os diversos setores do tribunal, acabando no plenário. Portanto, me parece que eles garantem o conhecimento e a experiência necessárias para que componham também vagas, não apenas uma, mas mais de uma, no plenário dos tribunais de contas. Pois bem, meu tempo está acabando, né? Mas mesmo assim, né, ainda que se pense e se imagine que os assentos dispostos ao corpo instrutivo, ao corpo técnico, né, sejam importantes, a gente entende também que deverá haver uma mudança necessária no sentido de maior autonomia e que isso conste da Constituição,
do corpo técnico. Ok? É isso que a gente trata de autonomia funcional. Por quê? Porque não basta trocar os atores. Tem que se traduzir numa nova forma, perfeito, de atuação dos tribunais de contas. Tá? Então, eu acho que esse é o meu recado e agradeço a todos a gentileza de me escutarem. Obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Carlos Gomes Soares, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer a presença de todos, pedir muitas desculpas pelo atraso no início dos nossos trabalhos. Houve um mal-entendido aqui sobre a presidência dos trabalhos. Eu tinha entendido que o nosso presidente aqui da comissão presidiria, mas foi uma informação truncada e ele estava imaginando que eu fosse presidir. E nisso nós acabamos atrasando o início aqui. Então, quero pedir desculpas a todos, agradecer a tolerância, dizer que vou passar a palavra com muito prazer ao doutor Marlon Jacinto Reis, que é advogado e juiz de direito, juiz eleitoral e um lutador da ficha limpa, de tantas causas importantes aí do povo brasileiro, da lei de combate à corrupção eleitoral, enfim, um guerreiro do nosso país, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui e dizer que a gente está muito honrado com a sua participação. Vai ser muito bom ouvi-lo, doutor Marlon. Aproveitar e agradecer a presença sempre atuante, sempre combativa, do deputado Lincoln Portela, que é membro dessa comissão e que se desdobra aqui entre as comissões para estar conosco num tema dessa importância. Daqui a pouco vamos revezar aqui na presidência. E isso é motivo de alegria para nós e de honra para a comissão. Então, quero agradecer a Vossa Excelência aqui pela presença também e agradecer aos demais integrantes das próximas mesas que vão se pronunciar a seguir. Então, agora com a palavra o doutor Marlon, logo depois, doutor Flávio Pansieri, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Marlon, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, deputado Alessandro Molon. Boa tarde, eu cumprimento todos os membros da mesa, doutor Zé Carlos Gomes Soares, doutor Flávio Pansieri. Cumprimento também todos que participam aqui nesse momento, e eu vejo aqui uma representatividade imensa do setor que pensa e faz o universo do controle de contas no Brasil. E cumprimento o deputado Lincoln Portela. Eu quero aproveitar esse espaço que me é concedido, em primeiro lugar, para agradecer muito à Comissão de Constituição e Justiça e, particularmente, os deputados que subscreveram essa minha convocação, a começar pelo deputado Alessandro Molon, e dizer que o movimento de combate à corrupção eleitoral, do qual eu sou um dos fundadores e que integro com muito entusiasmo, como, aliás, diversas organizações aqui presentes, como é o caso da NTC, da nossa querida Luciene Pereira, como é o caso da Ampicom, e do doutor Júlio Marcelo está presente. O MCCE tem uma antiga relação com esse tema. Eu me aproximo desse tema, não inicialmente na perspectiva de quem estava de perto dos tribunais de contas, mas na perspectiva da sociedade que precisa dos tribunais de contas funcionando com rigidez. Há muitos anos começou essa nossa aproximação do tema. E eu tive a sorte de ser brindado com o companheirismo de muitas pessoas do setor de contas. E um deles, em particular, eu sempre faço questão de citar, que é o professor Caldas Furtado, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, hoje presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que vem do corpo técnico, que faz um trabalho invejável hoje na presidência do TSE do Maranhão e que foi uma pessoa que muito me orientou nessa aproximação com o tema, como jurista. Ele que é um emérito estudioso do direito financeiro. Pois bem, para o movimento de combate à corrupção eleitoral, esse tema importa porque uma das primeiras observações que nós fizemos quando precisávamos desenvolver a lei da ficha limpa era de que nós precisávamos, e muito, dos tribunais de contas funcionando e bem, porque eles operam, incidem num universo de controle que escapa em muito as suas dimensões mais imediatas, inclusive interferido no universo político, como de fato tem que ser. Com efeito, a maior parte das inelegibilidades
que estão calcadas na lei da ficha limpa provém de decisões dos tribunais de contas. E nós precisamos desses tribunais operando de forma cada vez melhor. Eu me lembro, deputado Molon, que uma certa vez, debatendo esse assunto no Tribunal de Contas do Tocantins, se eu não me engano foi no Tribunal de Contas ou no TRE, um mandatário local me disse que nós havíamos errado ao dar muitos poderes aos tribunais de contas com o seu fortalecimento na lei de inelegibilidades. Eu perguntei por que, ele me respondia que os tribunais de contas, e eu estou sendo muito franco aqui, não são dignos de confiança para tamanho poder, porque são compostos majoritariamente por quadros políticos. Então, tomam decisões políticas de afastar opositores. E ele me disse isso. E não, quem dera fosse essa a única vez que eu tivesse ouvido sobre esse temor. Lamentavelmente, é muito frequente essa fala. Esse temor, inclusive, no meio da comunidade de políticos. E não pode ser assim. Os tribunais de contas têm que viver uma normalidade institucional, têm que construir uma jurisprudência administrativa, têm que ter uma linha, têm que possuir nortes que só podem ser efetivamente desenhados quando eles passam a ter um evidente viés técnico-administrativo. Se nós imaginarmos o funcionamento de um tribunal de contas como uma reprodução de um parlamento, nós não conseguiremos ver a reprodução desse modelo, porque não é para isso que se prestam os parlamentos, e nem pode ser para isso. Os parlamentos são motivados pela liberdade das opções políticas em disputa, que formam maiorias, minorias, e assim vão se construindo marcos normativos. Já os órgãos da administração pública não podem ter a mesma composição. E o que nós vemos hoje, nos tribunais de contas, é que eles reproduzem a lógica dos parlamentos, permitem, pelas portas das nomeações de viés estritamente político, a reprodução no seu interior da mesma lógica parlamentar. E não é à toa que, como já citado pelo Dr. Zé Carlos, não é à toa que é tão grande a presença de ex-parlamentares nos tribunais de contas. Há uma naturalidade na transposição da realidade do parlamento para o interior de um órgão que não atua e nem pode atuar com a mesma lógica do parlamento. Por isso, eu particularmente abraço a PEC 329 por trazer essa luz, que, para meu ver, é uma das principais, mas é bom lembrar que ela não se resume a isso, a PEC 329. Ela é muito mais do que isso. Inclusive, ela traz já no seu início a menção expressa aos mesmos patamares, padrões reflexivos da lei da ficha limpa, ao se preocupar até mesmo com o fato de que os conselheiros não podem ser pessoas inelegíveis, pessoas que não poderiam sequer concorrer ao mandato eletivo, como podem postular uma posição num órgão de tamanha responsabilidade. Então, são vários outros aspectos. E também, e eu não quero deixar de frisar, eu, depois de longo processo de reflexão, compreendi e considero correta a ideia de aproximar os membros do Ministério Público de Contas do CNMP e os conselheiros do CNJ, sim. E não vejo nisso qualquer viés de inconstitucionalidade. E digo pelo seguinte, a Constituição é um ser vivo. E nós estamos hoje diante de outro sentimento constitucional. Quando nós imaginamos os tribunais de contas como antessalas do legislativo, nós dificilmente compreenderemos que haveria a possibilidade de um órgão como o CNJ vir a controlar as atividades de seus membros. Mas quando nós observamos que, sem a necessidade de outras mudanças no texto constitucional, a maneira como nós percebemos os tribunais de contas está alterando, e com isso nós estamos mudando a constitucionalidade, por isso eu falo em sentimento constitucional, nós podemos com mais naturalidade entender. Nós temos magistrados de contas, sim, nos conselhos. E não só pelos predicamentos, porque não seria suficiente, obviamente, mas pela maneira como, pelas atribuições que se lhes são outorgadas. Julgam, é um julgamento administrativo? Sim, mas com uma transcendência tão forte que chega a ponto de decidir sobre o destino político de alguém. Então, não é uma decisão administrativa qualquer. Nós temos magistrados de contas.
Nós temos magistrados de contas, inclusive, investidos dos mesmos predicamentos. E, portanto, devemos ter um controle similar. O controle de quem já está acostumado a cumprir a missão de analisar com critério, rever atos administrativos e judiciais do Judiciário. Hoje, o CNJ, inclusive, analisa um sem número de decisões administrativas do Poder Judiciário. Aliás, não é papel do CNJ rever decisões judiciais. O que o CNJ faz é puramente rever atos administrativos, é quase toda a tarefa do CNJ. São atos administrativos e não jurisdicionais que ele analisa. Então, não faz sentido exigir um redesenho inteiro da Constituição para que se faça aquilo que a nossa compreensão do papel dos tribunais de contas já permite. Nós podemos chegar a essa conclusão, sim, sem alterações maiores que as já propostas pela PEC 329, que, uma vez aprovada, a meu sentir, na minha perspectiva jurídica, não padece de nenhum vício de inconstitucionalidade. Será inconstitucional para aqueles que encontrarem nos tribunais de contas a mesma face, a mesma forma de vê-los que nós estamos querendo superar, e que a sociedade está superando, e que até mesmo o corpo jurídico do país está superando, aos poucos, como já fizemos muito. A lei da ficha limpa é um exemplo. Nós não precisamos alterar a Constituição para fazer brotar do texto constitucional novos valores, permitir a inelegibilidade de quem está condenado sem trânsito em julgado, sem mudar uma vírgula da Constituição. E por que isso foi possível? Por conta dessa percepção inovadora de quem constrói a Constituição diariamente, que é o que se dá. A Constituição é construída todos os dias. E com essas palavras, eu venho aqui agradecendo pela distinção de haver sido convidado para, em nome próprio, hipotecar meu integral apoio à PEC 329 e dizer, presidente, deputado Alessandro Molon, que estarei aqui sempre que convocado e também muitas vezes não convocado para lutar por essa tese. Muito obrigado. Muito bem, doutor Marlon. E outras iniciativas de Vossa Excelência também merecem destaque. Uma delas é o Mudamos, né, um aplicativo criado por Vossa Excelência e pelo doutor Ronaldo Lemos para facilitar a subscrição de projetos de lei de iniciativa popular e, de alguma maneira, democratizar o processo legislativo. Então, seja muito bem-vindo, sempre que convidado e sempre que não convidado também, por favor, apareça, que é sempre por uma boa causa, é sempre para contribuir com o país. Fica aqui registrada a nossa admiração pelo seu compromisso, pela sua dedicação à causa pública ao longo de toda a sua vida. Muito obrigado e obrigado pelas palavras também. Eu passo a palavra agora ao doutor Flávio Pansieri, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem cumprimento e agradeço a presença aqui, doutor Flávio. Senhoras e senhores, ao Conselho Federal é um grande prazer e uma responsabilidade participar desta audiência pública, em especial em razão do momento em que vivemos. Queria iniciar cumprimentando o deputado Alessandro Molon, que preside esta audiência pública e tem se notabilizado por trazer a esta casa ideias de transformação de um modelo republicano para a construção de um modelo republicano efetivo. Quero cumprimentar também o deputado Lincoln Portela, que aqui enobrece os trabalhos desta audiência pública. E não posso deixar de citar aqui os nossos que me antecederam, os expositores, Marlon Reis, bem como José Carlos Gomes, que, por sua vez, trouxeram uma série de ideias relevantes para essa temática. Mas eu queria também, nessa toada, dizer que essa audiência pública expressa, em especial pelas notas públicas que recebi nesta audiência, seja da Frente de Combate pelo Controle e contra a Corrupção, seja uma carta aberta elaborada por eminentes constitucionalistas e administrativistas brasileiros, mas também pela presença e o trabalho incessante da AUDICOM, que é a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais
de Contas. Este é um momento histórico e a Ordem dos Advogados do Brasil entende que, exatamente, por ser a crise a expressão do modelo democrático, ou seja, se não vivêssemos em crise, não viveríamos certamente em uma democracia, que este momento é tão relevante. E relevante em especial para repensarmos e fortalecermos o papel do parlamento. Ao contrário do que pode parecer e do sentimento que transita pelas ruas, essa audiência pública talvez sirva exatamente para o resgate, pela afirmação cada vez de forma mais intensa do papel que esta Casa, a Câmara dos Deputados, tem na reconstrução de um modelo, na afirmação dos ideais da maioria destes que aqui estão, conectados com um verdadeiro sentimento republicano. Este é o sentimento que traz a Ordem dos Advogados do Brasil a este momento, vir à Câmara dos Deputados participar desta audiência pública. E esse resgate virá, certamente, pela centralidade do debate aprovado perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que certamente será juntado a esta audiência, a esta PEC, que é a qualificação técnica das escolhas no Parlamento. Por certo, não podemos imaginar que o problema da escolha esteja na escolha política, e ele não está. O problema está, efetivamente, na ausência de requisitos para a escolha política. Porque, por certo, a política faz parte e é o componente essencial do modelo democrático. E não podemos imaginar que o seu afastamento geraria, de forma simples, plena e direta, a reconstrução de um Tribunal de Contas ou de mecanismos de controle. Até porque todos os órgãos, mesmo os mais técnicos, que são escolhidos única e exclusivamente por critérios técnicos de concursos públicos, também possuem desvios em sua atuação. O que nós precisamos, então, é repensar este modelo técnico, e é esta a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, que esta exigência na qualificação técnica seja necessária. Não por outro motivo, o Conselho Federal aprovou há 45 dias atrás, a propositura de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para que seja reconhecido, já no texto da Constituição, por parte do Supremo Tribunal Federal, aonde se exige apenas o comprovado conhecimento técnico e a experiência anterior sobre determinados temas, como o notório saber para ser escolhido como membro do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, a formação técnica específica, que o Supremo Tribunal Federal faça uma interpretação conforme, enquanto esta Casa ainda não aprovar esta emenda, para que esta escolha já passe por uma qualificação técnica indispensável. E gostaria, de forma rápida, dentro do tempo que me cabe, promover aqui algumas reflexões, certamente não definitivas, porque esse é um diálogo inicial e esperamos que esse diálogo seja, inclusive, muito profícuo dentro da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive após esta audiência pública, que trata especificamente sobre a PEC 329. Nos parece que a atualização proposta, porque assim vemos, a atualização proposta do artigo 73, do inciso 2 e do inciso 4, ela é urgente, essencial e inadiável. Não é possível que nós imaginemos que alguém possa ascender aos tribunais de contas neste momento histórico em que vivemos, tendo, por sua vez, condenação transitada em julgado, que não o permita sequer participar daquilo que de mais essencial tem na democracia, que é do processo político. Ou seja, esses sujeitos também devem ser impedidos de participar deste momento e desta posição tão importante da República. O segundo ponto, que é a deliberação, inclusive, do próprio Conselho Federal, que é a exigência de formação em nível superior. Por certo, a formação técnica não solucionará todos os problemas, mas já nos trará uma nova visão. Isto não é algo que tenha afetado, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, mas nós temos visto casos nos tribunais de contas dos estados, em alguns estados, que esta qualificação técnica traduziria-se numa escolha diversa da existente e, portanto, nos parece absolutamente indispensável. Pois bem, ainda uma alteração muito importante, que é a criação de uma lei complementar para estabelecer
a organização, fiscalização, competência e funcionamento dos processos no Tribunal de Contas. Isso é muito importante atualmente para a Ordem dos Advogados do Brasil. Em especial porque eu que milito há mais de 20 anos em tribunais de contas Brasil afora, tenho a dizer aos senhores que a experiência como advogado foi muito difícil, talvez nos meus primeiros 10 anos, até eu descobrir como funcionavam os processos dentro dos tribunais de contas. Ao ponto de tribunais de contas numerarem cada petição com um número diverso, como se um processo autônomo fosse. Ou seja, você não consegue sequer ter um organograma. Outros tribunais mais organizados, e eu vou citar como exemplo o Tribunal de Contas da União, tem como hábito tornar sigiloso quase a toda a integralidade dos seus processos, o que impede que a sociedade faça um controle efetivo. Mesmo aqueles que possam ter interesse direto dependem de uma série de mecanismos. E esse acesso, essa transparência desse órgão de controle nos parece essencial e urgente nesta reforma que eu tenho convicção que caminhará. Doutor Flávio, sem interromper a sua apresentação, 10 segundos para informar que o deputado Lincoln Portela assume a presidência dos trabalhos, nós continuamos os trabalhos. Desculpe atrapalhar, mas agradecer a gentileza do deputado Lincoln aqui. Pode continuar. Um abraço. Pois bem, prosseguindo. Quanto ao tema, a esse tema, me parece que o ponto essencial é o fim do segredo e o acesso, efetivamente, às partes e à sociedade, de tudo aquilo que tramita frente ao Tribunal de Contas da União. Pois bem, me parece daí que nós podemos, talvez, discutirmos aqui alguns temas que me parecem relevantes. Talvez, em especial, a natureza técnica que se pretenda implementar para o artigo 75, nos critérios de nomeação, e transformar um Tribunal de Contas em um Tribunal de Contas mais técnico, eu não vejo, certamente não há aqui nenhuma inconstitucionalidade, pelo contrário, aqui há um momento de avanço de controle social. Mas eu talvez não seria peremptório nos termos propostos na PEC, mas certamente isso é um ponto de partida importante e adequado para que nós possamos discutir se nós teremos esse afastamento quase por completo destas escolhas por parte do Parlamento ou não, porque, como já disse aqui, por certo, não está na política a falha de comportamento daqueles que são escolhidos, e sim, talvez, na sociedade, né? Não existe uma sociedade, não existe um parlamento ou tribunais corruptos se a sociedade também não o for. Me parece que nós temos que repensar o modelo, mas sem afastar essa necessária reflexão política sobre o tema. Quanto à submissão dos conselheiros do CNJ, do Tribunal de Contas da União, ao CNJ, me parece aqui que talvez o que me antecedeu, Marlon Reis, fez uma observação importante, mas tenho que discordar dele na medida em que certamente não servirá o CNJ como órgão revisor das medidas, decisões do Tribunal de Contas. A própria PEC traz especificamente uma análise correcional, que aqui tem como objetivo a própria garantia das funções de independência, pois a submissão correcional estaria a outro órgão e não ao Parlamento. Eu tenho dúvidas, e aqui não há uma posição do Conselho Federal quanto a isso, me parece que no modelo proposto hoje, sem nenhuma alteração, me parece que poderíamos aqui inventar uma inconstitucionalidade. Não tenho essa flexibilidade quanto a esta interpretação já apresentada aqui. Mas, talvez, precisamos repensar. Se o Tribunal de Contas permanecer sendo um órgão auxiliar no controle de contas, não me parece outra forma de pensar que, senão, o seu órgão correcional continuar na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Quanto aos membros do Tribunal de Contas, aos membros do Ministério Público, nós precisamos, de forma urgente, repensar esta estrutura. Seja ela criando uma estrutura à parte, ou uma estrutura vinculada à própria estrutura dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, e daí ele automaticamente estaria submetido ao controle correcional do CNMP. Não nos parece possível defender mais uma vaga, porque estaríamos aqui reduzindo mais ainda o controle externo daí de um outro órgão, que é do próprio Ministério Público,
pois aumentaríamos mais um membro de carreira face ao controle social que lá está. E aqui me parece que poderia haver uma certa objeção no que toca a esse controle externo do próprio Tribunal de Contas. Em breves palavras, essas eram algumas reflexões que o Conselho Federal gostaria de trazer, mas frisando, nós não podemos perder este momento histórico, que é o momento de repensar as instituições e tentarmos construir um modelo certamente mais republicano, mais transparente e com uma certa autonomia, ao menos técnica, para este órgão tão importante que é o Tribunal de Contas, seja no âmbito da União como dos Estados. Era o que eu tinha a expor, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Flávio Pansieri, vice-presidente da Comissão de Estudos